Jamie Chadwick tem números impressionantes e foi o principal nome da W Series desde 2019. Será que ela tem potencial para ocupar um dos 20 lugares mais desejados por quem vive do esporte? E mais, será que teremos mulheres no grid em um futuro próximo da Fórmula 1? Antes de falarmos sobre Jamie e seus resultados, vamos voltar no tempo para você conhecer um pouco da história das mulheres no esporte. É importante, meu caro. Essa introdução será muito importante para as respostas. E sim, já tivemos mulheres correndo. História. A pioneira da Fórmula 1 foi a italiana Maria Teresa Filippis, que entrou nas temporadas de 1958 e 59. Disputou 3 corridas. Sua melhor colocação foi 10º lugar no Grande Prêmio da Bélgica em 58. Ela entrou para a história por ter sido a primeira mulher a correr na Fórmula 1, mas também ficou marcada por ter sido vetada no GP da França. O diretor da prova alegou que o único capacete que uma mulher deveria utilizar era o do cabeleireiro. Lamentável. Não à toa, somente 15 anos depois que tivemos uma nova italiana se arriscando na Fórmula 1, Lella Lombardi, a primeira e única mulher a pontuar em uma corrida da Fórmula 1. Lella se inscreveu em uma das 17 corridas entre os anos de 74 e 76 e largou em 12 delas. Seu melhor resultado foi no GP da Espanha em 75, quando terminou a corrida em 6º lugar. Em 76 tivemos 2 mulheres inscritas para um GP, a inglesa Divina Gallica e a Lella, mas elas não conseguiram se classificar para as corridas. Após elas, em 1980, tivemos a presença da sul-africana Desiree Wilson, mas que também não chegou a largar em nenhuma corrida da Fórmula 1. Ainda assim, entrou para a história ao se tornar a primeira mulher a vencer uma prova com um carro de Fórmula, quando venceu a etapa de Brands Hatch na curta série da Fórmula Britânica. A última mulher a tentar disputar uma prova da Fórmula 1 foi a italiana Giovanna Amati, no ano de 92. Ela tentou se classificar para 3 provas, mas não chegou a largar em nenhuma. Desde então não tivemos nenhuma piloto mulher oficialmente. Sarah Fisher, Catherine Leach, Maria De Villota, Suzy Wolff e Simona De Silvestro chegaram a fazer testes com carros da categoria, entretanto não disputaram nenhuma corrida de fato. Mulheres versus Fórmula 1. Já passaram mais de 770 pilotos na categoria nos mais de 70 anos da história da Fórmula 1, destes apenas 0,25% eram mulheres. Mas se não existe nenhuma proibição para as mulheres pilotarem, por que é tão difícil vermos elas no esporte? Eu sei que quando fiz essa pergunta, talvez o que veio à sua cabeça foi aspecto físico. Teriam as mulheres preparo suficiente e forma física para controlarem os carros da Fórmula 1? A resposta é simples. Editor, bota na tela um sim bem grande aí. Por mais que muitos pensem o contrário, já tiveram vários estudos que comprovam que com um treinamento adequado, similar aos dos homens ou até igual, mulheres podem sim serem competitivas em um carro de Fórmula 1. Além disso, temos mulheres que se destacaram em outras categorias, como a Danica Patrick na Fórmula Indy, Jutta Kleinschmidt no Rally Dakar e Michelle Moulton, que se destacou no Campeonato Mundial de Rally. Então vamos lá. Não é contra as regras, não tem impedimento físico, o que falta para termos mulheres de fato na Fórmula 1? Talvez incentivo e oportunidade? Bom, apesar de parecer simples essa resposta, são anos de história e toda uma cultura da sociedade do esporte que foram construídas para que as mulheres não fossem incentivadas a pilotar, e mudar isso leva tempo. A notícia boa é que nos últimos anos temos visto mais ações nesse sentido e estamos caminhando para um futuro diferente. A W Series, por exemplo, campeonato para as mulheres criada no final de 2018, tem o objetivo de ampliar as oportunidades às mulheres e eliminar as barreiras financeiras que impedem muitas de seguir no motorsport. E foi esse campeonato que deu visibilidade para Jamie Chadwick, a britânica de 24 anos e protagonista desse vídeo, mas que vem sofrendo financeiramente para se manter como uma competição em si. A falta de investimentos e até mesmo pagamentos prometidos que nunca chegaram fez inclusive o campeonato de 2022 acabar mais cedo. Essa é a atual situação do campeonato que une as melhores mulheres em um Fórmula na presente data que esse vídeo foi escrito. Triste. Mas afinal, quem é Jamie Chadwick? Jamie entrou no kart aos 11 anos por influência de seu irmão mais velho, Ollie. Começou a participar para competir com o irmão, mas pegou o gosto e não parou mais. Seu primeiro campeonato foi o Ginetta Junior Championship de 2013, em que correu ao lado do irmão pela equipe JHR Development e terminou em 10º no campeonato. Já em 2014, ela conquistou 5 pódios e terminou a competição em 8º lugar. Em março de 2015, Chadwick foi anunciada como piloto da Beach Dean Motorsport no Campeonato Britânico de GT de 2015, competindo na classe GT4.
Chadwick e seu copiloto Ross Gunn, um piloto da fábrica da Aston Martin, fizeram 2 vitórias e 5 pódios durante a temporada em seu Aston Martin V8 Vantage, incluindo uma vitória na corrida de 24 horas de Silverstone. Isso fez de Chadwick a primeira mulher e mais jovem campeã do campeonato britânico de GT. Mas foi só. Em 2017 que ela migrou para as categorias de monolugar ao se juntar a Double R Racing para competir no campeonato britânico de Fórmula 3. Em seu primeiro ano terminou em 9º lugar. Em 2018 ela continuou na categoria pela Douglas Motorsport e se tornou a primeira mulher a vencer uma corrida de Fórmula 3 britânica, mas encerrou o campeonato na 8ª colocação. Chadwick também entrou nos 24 horas de Nürburgring de 2018, dirigindo um Aston Martin Vantage V8 GT4 na classe SP8 ao lado de alguns outros nomes aí. A equipe terminou em 5º lugar e 3º no geral. Chadwick também na temporada do MRF Challenge 2018-2019 e liderou as ambas sessões de treinos iniciais. Ela teve sucesso nas primeiras rodadas do campeonato, terminando em 2º das 3 de 5 corridas no final de semana de abertura em Dubai. Ela seguiu com vitórias em 6 das 10 corridas restantes no Bahrein e Chennai, e assim conquistou o título, tornando-se a primeira mulher a vencer esse campeonato. Jamie também participou de 2 test drives com a equipe da Fórmula E na NIO em Riad e Marrakech. Desde o início da W Series em 2019, ela mostrou sua dominância e tornou-se a principal nome da categoria, correndo pela Jenner Racing. Ela conseguiu este ano seu tricampeonato, se consagrando de forma invicta como única ganhadora da competição. Conquistou também o posto de piloto de desenvolvimento da Williams. Será que vamos vê-la em algum treino livre em breve? Esperamos que sim. Ao longo de sua carreira já acumulou mais de 52 pódios e 22 vitórias. E apesar disso, muitos não acreditam que ela seja a mulher para estar na Fórmula 1. A maioria dos argumentos sobre isso é de que ela ainda é inexperiente, apesar dos bons resultados. Isso de fato não é uma mentira. Para vocês terem uma ideia, Jamie tem a mesma idade do Mr. Consistência e do Charles Leclerc, mas possui bem menos tempo de pista. Eles iniciaram o kart bem antes dela, aos 7 e 5 anos respectivamente. Outro ponto é a falta de investimento. Sem o apoio necessário, ela não consegue avançar em nenhuma categoria. Falam ainda sobre a idade da competidora, que para ganhar experiência e ter uma oportunidade real na Fórmula 1 levará tempo e a hora dela já vai ter passado. Quando a gente olha todo esse cenário, parece que a oportunidade para as mulheres só virá se aparecer uma garota prodígia totalmente fora da curva. A la Max e Hamilton não querem uma competidora mulher mediana no grid, mas a Jamie Chadwick não é nada mediana. Mas se a gente parar para pensar, os pilotos da Fórmula 1 de hoje, todos são super talentosos e mereciam uma chance ali. Será que a britânica não colocaria ninguém no bolso? A britânica versus Latifi. Dá uma olhada nessa comparação dos números dela com o piloto canadense Nicolas Latifi e tire suas próprias conclusões, já que o canadense está vazando da Fórmula 1. Exceto pela quantidade de corridas, todos os números da Jamie são melhores que o do Latifi. O número de pódios dela é 33% maior que o dele, para vocês terem uma ideia. Então, se for para ter piloto pagante ou piloto sem muito talento que questionamos tanto, por que não uma mulher com números e que mostrou valores e a tocada rápida em outras categorias? Por que não dar a mesma chance que foi dada para Stroll, Tsunoda e outros pilotos abaixo da média, inclusive, do passado recente, que gerou muita reclamação por nós aí questionando o talento desses caras? E se acha que a comparação de números não foi tão boa, fica à vontade de fazer o mesmo com esses citados acima e se surpreenda. A gente fez também. De verdade, sinceramente, não espero ver a próxima mulher campeã de uma Fórmula 1. Seria lindo, mas sabemos que elas não saem do mesmo ponto de partida que a maioria dos competidores homens. E o objetivo realmente não é esse, mas elas precisam estar dentro para mostrar que é possível. Quando falei que a falta para termos mulheres no grid era incentivo, estava falando principalmente de incentivo dentro de casa também. Quantos meninos são incentivados a correrem de kart na infância? E as meninas? É a mesma proporção? Reflitam. Muito dessa ideia é por ser um esporte totalmente dominado por homens desde sempre. Ninguém acredita que seja algo que vale a pena as meninas investirem, nem mesmo os pais. Ou principalmente os pais, né? E por isso a gente não cresce a base feminina dentro do esporte. Pois afinal de contas, na Fórmula 1 é mais que tudo estatística. E se tem mais meninas na base do esporte, mais chances de se ter mulheres desembarcando aí nas categorias nos próximos anos. Mulheres no grid, mesmo que não entre as primeiras colocações, mostra que um sonho é possível. E quanto mais isso acontecer, mais a gente acelera o processo para ter um esporte um pouco mais igualitário. Afinal de contas, no final da história, o verdadeiro amante da velocidade
quer o mais rápido, seja mulher ou homem, e aposto que tem umas meninas talentosas esperando a chance de mostrar o poder de fogo atrás de um volante. Vamos aguardar os próximos capítulos. Espero pelo menos ver Jamie sendo competitiva na Fórmula 2 ou mesmo na Indy Lights, categoria que ela testou recentemente. Mas além da Jamie, temos outras pilotas que têm se destacando no W Series, entre elas Alice Powell, Bates Vincent e até mesmo uma brasileira. Você conhece ela? Bruna Tomazelli. Bruna é catarinense, está no kart desde os 7 anos e hoje compete pelo W Series. Vamos dar uma moral para ela também. Futuro das competições femininas. Bom, sabemos que na Fórmula 1 muitas vezes o dinheiro vale mais que o talento, não precisa ser o melhor ou mais competitivo para estar, basta lá ter dinheiro suficiente para comprar sua entrada ou ter uma parceria que esteja disposta a isso. As empresas interessadas em realmente fazer a diferença para a inclusão no esporte, desde as categorias de base até o fato do apoio às mulheres nas competições de elite. Se a gente já tivesse esse apoio, o W Series não precisaria ser encerrado de forma prematura esse ano. A CEO da categoria, Catherine Bond-Mui, disse que desde que anunciou as dificuldades financeiras pelas quais a categoria estava passando, recebeu bastante apoio e interesse de empresas em fazer parte do projeto. Editor, bota na tela as palavras delas aí. Somos incrivelmente gratos pela ajuda e apoio que recebemos nas últimas semanas, após as notícias das dificuldades financeiras que enfrentamos, o que acelerou o nosso processo de captação de recursos e nos deu grande otimismo ao olhar para 2023 e além. Embora ainda não estejamos em posição de fazer um anúncio formal, há muitas conversas positivas em andamento e todas as partes compartilham nossa paixão e crença em nossa missão de fornecer ao nosso incrível campo de pilotas como uma plataforma para mostrar seus talentos e performance na frente de fãs entusiasmados em todo o mundo. Estamos fazendo todo o possível para garantir a saúde financeira de longo prazo de nossos negócios e esperamos o crescimento e o sucesso contínuo do W Series, fecha aspas. Ou seja, tomara que de fato essas promessas não fiquem só na conversinha e se concretizem em apoio real e desenvolvimento para as mulheres aí no esporte. As minas além das pistas. Ano a ano temos visto mais mulheres realmente fazendo a diferença nos bastidores do esporte. Alguns nomes para você ter uma ideia: Stephanie Travers foi por muitos anos engenheira de fluidos da Petronas e hoje é a Associate Sporting Director no Team X44 do Lewis Hamilton, naquela competição de rally, a Extreme E. Ruth Buscombe, que é estrategista da Alfa Romeo, Bernadette Cooling, que foi estrategista da Aston Martin, Sylvia Frangipane, que é a Red da comunicação da Ferrari, e o nome da vez, Hannah Schmidt, a principal engenheira estrategista da Red Bull. Ela tem um papel essencial no sucesso da Red Bull e do nosso holandês voador Max Verstappen. E por um lado, as estratégias da Ferrari viram meme constante na internet. É nítido e inquestionável o trabalho que o time de estrategistas da Red Bull tem realizado. Hannah foi inclusive elogiada pelo próprio Max Verstappen após sua vitória espetacular na Hungria. Então você aí, meu caro, Max tem um time por trás pesado de pessoas talentosas e a Hannah é uma delas, é brabíssima. Se você que gosta de ver show, de ver gente talentosa fazendo a diferença na Fórmula 1, não deveria se importar com o gênero de quem é destaque e se incentivar para que tenhamos as melhores pessoas nos melhores lugares, independentemente de quem sejam. Mas para formar os melhores é preciso dar suporte no caminho, só assim criaremos oportunidades de desenvolvimento para quem tem talento e principalmente interesse em vencer. Todos nós ganharíamos com isso. Então bora dar oportunidade para as minas, incentivá-las e acompanhá-las também. Tem muita mulher fazendo conteúdo muito bom pra caramba aí para os fãs de Fórmula 1. Já até mostrei para vocês as gêmeas Desiree e Virginia lá do Fórmula 1 Twins, aqui no canal, no vídeo nosso da Holanda. Além delas, tem muitas outras que vou deixar o arroba aqui embaixo para vocês seguirem também. Fechou? Inclusive essas gêmeas são adversárias no bom sentido do piloto caro correndo atrás de corridas de Fórmula 1 pelo mundo. Não sabe do que eu tô falando? Tá vacilando feio, meu caro. Bom, faz o seguinte, em 5 segundos está começando o vídeo das aventuras nas dunas de Zandvoort, naquele final de semana que o Max venceu na frente do Orange Army e eu tava lá e mostrei tudo, inclusive as gêmeas. Te vejo lá.